Bom dia, professor. Grupo aqui, eu, Marcelo e o Lucas. A gente está entrevistando um amigo meu que ele tem autismo em grau leve e a gente vai trazer um pouco da vivência dele, como que é para nossa pesquisa. Estou aqui em ligação com ele. Então, vamos começar, João. Você conhece o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o que ele significa para você? Sim, eu conheço o Estatuto da Pessoa com Deficiência e, para mim, além de ser um conjunto de diretrizes que contém direitos da pessoa com deficiência a defender e propor uma melhor qualidade de competição, qualidade de... Ele tem um significado importante também, que esse significado é o tanto que ele importa, porque não é só um conjunto de normas, de diretrizes, de direitos, mas é como se fosse um escudo, algo que me faz pertencer mais à nossa sociedade, algo que me deixa mais seguro de estar em um ambiente. Certo. E você considera que as leis do Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas são aceitas e respeitadas na sua comunidade ou instituição? Olha, é uma pergunta que depende da instituição que se refere. Em muitos lugares, não vou ser generalista e falar que não, porque em muitas instituições é algo que é respeitado e é um estatuto que é levado a sério, porque essas pessoas, muitas pessoas, elas entendem a importância desse estatuto, levando em consideração os direitos e as dificuldades que as pessoas com deficiência têm. Então, em muitos lugares é respeitado, porém, eu sinto que ainda tem muito a melhorar. Ainda existem muitos locais, muitos meios, muitas sociedades em que esse estatuto precisa ser melhorado. Ou seja, precisa ser respeitado. Não vou ser generalista falando que todos os lugares não é respeitado, mas existe como melhorar. Há possibilidade de melhora. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele surgiu em 2015. Você notou alguma mudança após a promulgação, após ele ter surgido, ou você ainda era muito novo na época? Olha, eu ainda era novo na época, mas eu pelo menos consegui presenciar isso no começo. Quando eu era criança, isso já foi possível conseguir levar o meu laudo médico e ele ser aceito não só como um laudo, mas também junto com os meus direitos. Então, eu não presenciei isso diretamente, podendo refletir sobre o que estava acontecendo, mas eu via na prática a aplicação do Estatuto da Criança, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o que você acha que não está presente nas leis e... Peraí, desculpa. O que você acha que está presente nas leis e que não está sendo cumprido? O que mais você consegue notar diante disso? Olha, o que eu sinto que não está sendo muito respeitado é mais com relação a eventos que envolvem concursos públicos ou competições em geral, seja por uma vaga em vestibular ou seja até mesmo em um processo acadêmico, porque eu sinto ainda que existe uma certa barreira que faz com que as pessoas elas tenham receio de disponibilizar esse tempo adicional ou o próprio fato de você fazer em um lugar separado, porque não são todas as instituições que entendem o Estatuto da Pessoa com Deficiência como se fosse algo sério. Muitos ainda consideram como se fosse uma espécie de recomendação. Então, eu acho que o que não está sendo seguido é o próprio estatuto por parte de algumas instituições. Mas, sendo específico, eu diria que é para concursos públicos. E você considera que deveriam haver outros direitos que não estão previstos em leis, mas são essenciais? Bom, acredito que o que está na lei é uma quantidade boa de direitos que consegue colocar pelo menos em pé de igualdade. Então, eu sinto que não é sobre criar novas leis, sinto que é mais sobre aplicar as que já existem.
E conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória educacional, as barreiras enfrentadas e superadas na sua vida. Bom, eu vim de uma educação de base que não era tão forte e por isso eu tive certas dificuldades. Certas dificuldades porque em instituições que não são renomadas no mundo acadêmico, elas são as que costumam a criar essas barreiras. Então, quando você não está em uma instituição que normalmente é grande por si só ou que tem esse senso, eles costumam a criar barreiras negando os seus direitos, mesmo que garantido pela Constituição, o estatuto, por esse estatuto. Bom, e então as minhas dificuldades foram sobre isso, sobre esse fato de que algumas instituições criaram essa barreira e eu tive que fazer do meu jeito, eu tive que ir contornando isso sem o direito meu que seria garantido. E para você, como que é o funcionamento da lei de cotas na prática? Bom, o funcionamento da lei de cotas na prática, mesmo que eu tenha o autismo, eu não tive acesso a cotas. Então, nesse caso, é uma lei que eu sinto que não está sendo aplicada corretamente, porque no que eu pude perceber, para você ter acesso, nesse caso, à lei de cotas, sendo uma pessoa com deficiência, não basta você só ter o autismo, que nem eu tenho, mas também existe uma questão política por trás que envolve renda. Então, ainda tem muito a melhorar com relação a isso, porque não é só a deficiência que faz com que você tenha acesso a essa lei. Você também precisa de uma determinada renda. E isso eu estou falando por experiência própria, já que não consegui ingressar no sistema de cotas, mesmo tendo a deficiência comprovada por laudos e exames médicos. E como que os profissionais da saúde atendem e quais as condições de melhora que ainda faltam para o tratamento em geral contínuo do autismo? O autismo, ele não é algo que pode ser curado, como acredito que é de conhecimento geral. Você não consegue curar o autismo, você pode tratá-lo. Mas como que você trata o autismo? O tratamento do autismo é um processo a longo prazo. Ou seja, desde que você é pequeno, seja você uma mãe ou um pai, e você desconfia que o seu filho possa ter autismo, você não pode ter vergonha de levá-lo para o médico. Você tem que fazer esse acompanhamento médico desde cedo. Por quê? Porque quanto mais cedo você começar a tratar o autismo, melhor vão ser as condições que ele vai ter para o futuro, que essa pessoa terá para o futuro, respectivo à sua qualidade de vida e também equiparação de competição, que essa pessoa vai estar mais pronta para a sociedade. E como que são as barreiras comunicacionais e atitudinais para quem tem autismo? Bom, as barreiras de comunicação, cada autista tem o seu grande problema, eu posso assim dizer. Cada um tem aquilo que lhe mais dá problemas. Porém, existe uma geral. E com relação à comunicação, eu diria que muitos autistas têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de expressar as suas ideias e opiniões. Mas, além disso, nós também temos um problema com relação ao cotidiano no que se refere a agendamento. Somos pessoas fixas, cabeça dura, por assim dizer, que nós temos um horário, nós temos um horário, nós temos um agendamento e nós seguimos ele à risca e caso tenha alguma dificuldade com relação a horários ou uma mudança repentina, nós sentimos isso. E que diferença que você consegue perceber entre as pessoas com autismo e as pessoas com deficiência de outros grupos, sem ser o autismo? Bom, o autismo ele se caracteriza mais por essa questão de comunicação, como você mencionou anteriormente. Porque, às vezes, uma pessoa que tem TDAH ou uma outra condição, ela consegue se comunicar bem, ela consegue
conviver no meio social de uma melhor maneira. Só que o autismo, ele tem esse entrave na comunicação, essa trava na comunicação, porque é mais difícil para expressar as nossas emoções, mais difícil para que possamos expressar as nossas ideias. Então, isso é uma dificuldade que eu vejo que é um diferencial. Não que os outros não tenham, mas no autismo isso com certeza é mais acentuado. E que atitudes ou práticas discriminatórias que você enfrenta no seu cotidiano? Bom, atitudes e práticas discriminatórias bom, eu acredito que seja o menosprezo com relação à nossa condição e as pessoas, a sociedade nos enxergar tendo uma falta de capacidade para realizar determinadas tarefas, como se a condição de autista interferisse diretamente em nossa capacidade intelectual, o que não necessariamente interfere, porque nós também podemos competir intelectualmente, nós também podemos desenvolver o campo intelectual e nossa ideia, nossa capacidade deve ser sim respeitada. Nós não somos piores porque somos autistas. E você consegue notar uma diferença em como você é tratado por pessoas ou instituições quando você entra no espaço com as pessoas sabendo que você tem autismo? Bom, quando as pessoas descobrem que eu tenho autismo nessa situação, eu acredito que elas começam a agir diferente no sentido de tomar cuidado demais com qualquer coisa. É como se essas pessoas sentissem que eu vou ficar ofendido por qualquer coisa. Então elas têm um certo receio, tomam mais cuidado sempre que vão se comunicar comigo. E isso eu acho desnecessário, porque, de novo, o autismo, ele sim interfere na comunicação, mas as pessoas com autismo não querem ser tratadas diferentes, querem ser tratadas como iguais, como qualquer Que mudança que você considera mais urgente para haver uma verdadeira inclusão para as pessoas com deficiência? Essa é uma resposta que eu vou dar diretamente, que é o respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que está escrito, os nossos direitos devem ser respeitados e seguidos por todas as instituições. E onde e em quais contextos você identifica resistências à implementação da lei? Resistências à implementação da lei, eu diria que pelas instituições que não têm conhecimento, ou se têm conhecimento, criam travas devido ao preconceito com essa condição, a condição do autismo. Porque mesmo eles sabendo da legislação, mesmo eles sabendo do direito, eles acreditam que às vezes aquilo é só uma frescura e não proporcionam o direito nosso garantido, que está garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E agora, para a gente finalizar nossa entrevista, como que você avalia o papel do direito na transformação social? Bom, o direito, ele é muito importante, porque o nosso Estado, a nossa política, todos os Estados, eles funcionam a partir de leis e normas. E o direito, ele está lá para isso, porque através da nossa sociedade, através das leis que prescrevem o nosso dever, o direito, ele está lá para ajudar. Ele está lá para criar direitos, para fazer com que esses direitos sejam seguidos e para punir aqueles que, no caso, não seguem as normas, não seguem as leis. Então, através da criação, da manutenção a manutenção e a aplicação das leis, o direito se torna essencial, porque são a partir de leis, a partir de normas que uma sociedade consegue evoluir. Então, essas foram as nossas perguntas, João. Quero agradecer muito você por estar participando aqui com a gente, por estar compartilhando aí as suas ideias com a gente. Sabe, pra gente aqui é bem importante estar sabendo disso. Então é isso, muito obrigado, João.